Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo que eu fiz sobre o Léo Lins, onde eu me posicionei contra a prisão dele de 8 anos por ter feito um show de piadas, muita gente não gostou, alguns saíram do canal, alguns até me xingaram nos comentários. Então eu queria propor para vocês aqui uma reflexão, tá? Ninguém é obrigado a assistir esse vídeo, mas eu acho que a esquerda tá despercebendo, vamos dizer assim, o jogo político que está por trás disso e como isso pode ser um tiro no pé. Então quem quiser assistir ao vídeo, fique à vontade, que nós vamos refletir um pouco sobre alguns pontos da condenação do Léo Lins, tá? Lembrando que cada um é direito de pensar ao contrário de mim, tá? Eu só vou expor para vocês alguns pontos. Primeiro, os bolsonaristas estão nadando de braçada nessa prisão do Léo Lins. Para quem não sabe, o plano dos bolsonaristas para voltar ao poder é dizer que nós estamos vivendo uma ditadura, que tem censura no Brasil. Eles têm denunciado isso lá fora, no exterior, pedindo até sanções contra o Brasil. Então eles estão tocando terror baseado nisso, tá? Qualquer coisinha que acontece, o Xandão prende um bolsonarista criminoso, eles dizem que é censura. Por exemplo, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli já estão defendendo ela, usando, né, o caso dela, os bolsonaristas, para dizer que ela é mais uma vítima da ditadura do Xandão. Sendo que a Carla Zambelli, quando contratou aquele hacker, ela queria até um habeas corpus falso para soltar um membro de uma facção criminosa. Preste atenção, ela queria soltar um membro de uma facção criminosa, não sei se é PCC ou Comando Vermelho, mas até isso. Mas eles omitem isso e usam o caso dela para dizer que a gente está vivendo uma ditadura. E o caso do Léo Lins também. Eles estão pouco se importando com o Léo Lins. A verdade é essa, porque no governo Bolsonaro eles tentaram censurar e prender até o Danilo Gentili, por piada, e por um filme de ficção. Então, na verdade, eles estão usando o caso dele para aumentar essa narrativa. Olha, o Léo Lins foi preso por uma piada, que não sei o quê. Quando a gente fala que está numa ditadura, vocês não acreditam. E por coincidência, pessoal, foi na mesma semana que o representante da China veio ao Brasil para tratar da regulamentação das redes. Também, eu não sei exatamente se ele veio, mas anunciaram que ele ia vir. Na mesma semana que soltaram o MC Pose do Rodo, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele foi solto. E na mesma semana também que um piloto que foi pego no avião com 400 kg de drogas foi absolvido pela justiça. Absolvido não, o juiz determinou que ele fosse solto porque a apreensão não foi legal a forma como a polícia prendeu. Então eles começam a fazer um link entre o Léo Lins e esses casos. Eles começam a postar assim na rede, tá vendo? Esse é o Brasil que vocês querem? O humorista é preso por uma piada e o piloto é solto com 400 kg de droga. Olha só, o MC Pose do Roso, que é ligado ao Comando Vermelho, segundo eles, foi solto e o Léo Lins vai ficar preso por uma piada. Esse é o Brasil do Lula e do Xandão, não sei o quê. Pode parecer bobagem, pessoal, mas as pessoas que não têm muito senso crítico, e eu não estou falando só de bolsonarista, eu falo daquelas pessoas que são neutras, sabe, que não pende nem para um lado nem para o outro, elas começam a comprar essa narrativa. A pessoa começa a pensar assim, poxa, se estão prendendo o cara só porque ele fez piada, então daqui a pouco a gente não vai poder brincar com mais nada. Daqui a pouco vão prender Cacete e Planeta, vão prender o Danilo Gentili, vão prender todos os humoristas e ninguém vai poder fazer piada. Então essa é a questão, pessoal. O primeiro ponto é essa, a questão política, que a esquerda está perdendo essa narrativa. A partir do momento que perfis grandes da esquerda e até militantes ficam lá aplaudindo a prisão do Léo Lins, elas estão alimentando a narrativa bolsonarista. Aí quando chegar em 2026, se vier um outro bolsonarista ao poder, sabe o que vai acontecer? Vamos criar um exemplo hipotético. Vamos supor que o Bolsonaro não seja preso e consiga reverter sua inelegibilidade. Que é improvável, mas vamos supor. Ou então que o Bananinha vire presidente. Até porque ele já é pré-candidato. Vamos supor que ele ganhe. Que o Bolsonaro, quando foi presidente, ele já mandou a justiça ir atrás de um cara que colocou um outdoor falando que ele valia menos que um pequi ruído. Imagina o que ele vai fazer com essa lei. Lembrando que essa lei foi criada por uma bolsonarista chamada Thieron, que ela foi alocada até no gabinete da Damares e a esquerda está aplaudindo. Uma lei de uma bolsonarista, tá? Então imagina o que o Bolsonaro vai fazer com essa lei. Ele vai perseguir todos os inimigos políticos que ele puder usando essa lei. Querem ver um exemplo? Thiago Santinelli. Eu sigo o Thiago Santinelli, gosto do canal dele, só para deixar claro. Eu estou só usando ele aqui nesse vídeo como um exemplo. Eu não estou atacando ele, nem criticando ele. Mas estou usando ele como exemplo. O Thiago Santinelli, ele faz shows com piadas que podem ser consideradas bem pesadas. Que nem, por exemplo, eu vi uma vez um show dele no YouTube, um pedaço, em que ele faz piadas com o tio dele que morreu de Covid. Algumas pessoas podem achar isso mórbido. Uma vez ele fez um vídeo para lançar um show, com a participação do Ian Neves, onde ele tenta replicar aquela cena do filme Bastardos Inglórios, onde logo no começo da cena, ele bota um velho careca vestido de verde, que é uma alusão ao velho da van, e alguém parte a cabeça dele com uma cacetada. Isso foi parar até no Congresso, né, que os bolsonaristas criticaram. Isso pode ser visto como apologia ao crime, à violência. Fora que o Santinelli ele faz muitas piadas com cristãos, que também pode ser visto como intolerância religiosa. Aí eu pergunto, e se alguém da direita, por vingança, porque o Léo Lins foi condenado,
quiser acionar o Ministério Público para começar a investigar as piadas do Thiago Santinelli. Será que a esquerda ia gostar, ia aprovar? Ah, Ronaldo, não tem a mesma equivalência. Na verdade tem, pessoal. Tem algumas piadas do Santinelli que sinceramente são bem pesadas, entendeu? Por exemplo, brincar com uma pessoa que já morreu, fazer piadas em cima disso, pode ser considerado pesado para muita gente. Então fica a dica aí, pessoal, quem está defendendo isso e aplaudindo, só pela questão ideológica, porque o Léo Lins nem sei se o Léo Lins é de direita, né, mas ele é um cara mais de direita, isso pode se voltar contra a esquerda. Vocês querem ver um outro exemplo? O Lula, quando foi candidato, naquela eleição que ele ganhou, que só tinha 4 candidatos, ele, o Garotinho, o Ciro Gomes e eu acho que era o Serra, vazaram um vídeo dele de bastidor, em que ele está falando assim, que ele vai fazer uma campanha em Pelotas, aí ele fala assim, Pelotas é cidade exportadora de viado. Exportadora de viado. Toda a cidade. Então ele ofendeu ali toda uma cidade num contexto de uma zoação, de uma brincadeira. Teve até uma moça que comentou no meu canal que ela falou assim, não, porque se o Léo Lins faz piadas racistas, que ele faz mesmo, então é sinal que ele é racista. Ele só usa piada para travestir o racismo dele. Beleza. Então eu poderia dizer que o Lula é homofóbico, porque ele fez uma piada homofóbica, falou que toda uma cidade do Rio Grande do Sul é exportadora de viados? E se essa lei existisse na época do Lula? Será que alguém de esquerda gostaria de ver o Lula sendo condenado a 8 anos de prisão porque fez uma piadinha? Eu sei, eu tenho parentes no Rio Grande do Sul, minha mãe era gaúcha. Eu sei que ninguém levou a sério aquilo que o Lula falou, porque foi num contexto de descontração. Mas é justamente esse contexto de descontração que essa lei foi usada contra o Léo Lins. A lei está clara, eu fiz um vídeo sobre isso quando a lei surgiu, que é no contexto de descontração, que a pena é agravada. É até irônico, né, que se você fizer uma piada é mais grave do que você falar sério. Então, o Lula também fez uma piadinha no contexto de descontração. Aí eu pergunto, então o Lula poderia ser enquadrado nessa lei? Até porque os homossexuais são minorias também, são protegidos pela esquerda. Então, o Lula atacou uma minoria, falou que Pelotas é uma cidade exportadora de viados. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? Então, esse é o ponto que eu queria que as pessoas refletissem. Eu não quero nem que ninguém concorde comigo, todo mundo é livre para ter sua opinião. Mas se a gente abre um precedente desse, pessoal, até porque é uma pena extremamente exagerada, 8 anos, podia ser entregar cesta básica, um serviço comunitário, medidas cautelares, qualquer outra coisa. Mas 8 anos no regime fechado, pessoal, é demais. Tanto que vários perfis, inclusive de esquerda, têm criticado a prisão, a condenação do Léo Lins. O Guga Noblar, por exemplo, ele é de esquerda. O Guga Noblar falou que acha que cadeia é lugar para proteger, para prender quem faz mal, quem é um perigo para a sociedade. Não quem faz piadas, por mais escrotas que sejam. E eu concordo com ele, a cadeia tem por objetivo proteger a sociedade de cidadãos perigosos. Um cara escroto que faz piadas escrotas, racistas, machistas, sei lá mais o que, é só um cara escroto, pessoal. Pra mim não é motivo para ele ficar 8 anos, que é uma pena maior que vários outros crimes, inclusive, preso numa cadeia. Pra vocês terem uma ideia, o Guilherme de Pádua ficou menos tempo preso que isso, que matou a Daniela Pérez lá. Então quer dizer que contar uma piada pesada ou escrota é pior do que um assassinato, ou um tráfico de drogas, ou coisa do tipo. Ou latrocínio. Latrocínio acho que é quase 8 anos de prisão, se não me falha a memória. Se alguém acha isso justo, pessoal, eu sinceramente acho cruel. Independente do aspecto político que a pessoa esteja. E lembrando, pessoal, que poderes mudam. Hoje o Lula está no poder, é o presidente, Lula, mas a popularidade dele está em baixa, o Sidônio não está conseguindo levantar a popularidade dele, e amanhã pode estar um bolsonarista lá no poder, um Zema, um Tarcísio, um Eduardo Bolsonaro, seja lá quem for. Aí eles vão usar todo o poder do Estado e essa lei para perseguir os opositores dele, inclusive um Thiago Santinelli da vida. E aí ninguém vai poder falar nada, porque a lei foi sancionada pelo próprio Lula. A lei não é minha, tá ok? A lei é do Lula. Reclama com o Lula. É exatamente isso que pode acontecer, pessoal. Fora que a partir do momento que a esquerda, não vou dizer toda a esquerda, mas algumas pessoas da esquerda concordam com uma pena tão pesada para um humorista escroto, então isso também vai levar muitas pessoas a votar na direita, porque a direita já está fazendo campanha, eles estão interna na campanha, e a campanha deles qual que é? A defesa da liberdade. Ainda que nós sabemos que é mentira, que eles não defendem liberdade porcaria nenhuma, o Bolsonaro censurou quem ele podia no governo dele, mas aquela pessoa mais humilde, que não tem senso crítico, que não analisa bem as coisas, ela vai começar a ver isso. Ah, eu vou votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pelo menos, a gente podia fazer piada e zoar à vontade. Agora que esse governo não pode dar cadeia. Fora que se o Léo Lins chegar a ser preso, que ele pode recorrer ainda, mas tem a chance de uma instância superior fazer ele cumprir a pena, aí vai ser uma comoção geral, pessoal, na sociedade. Isso eu garanto para vocês. Mesmo quem é mais de esquerda ou não gosta do Bolsonaro, essas pessoas vão ser muito influenciadas por isso. Porque elas vão ficar com isso em mente. Porra, meu Léo Lins, eu gostava de ver ele no The Noite, as piadas dele. Tudo bem, o cara pega pesado, mas prender o cara por isso, meu?
aí com certeza a popularidade do Lula vai lá para baixo, porque bem ou mal, isso tudo vai refletir no Lula, porque foi ele que sancionou a lei. Então, os bolsonaristas estão até gostando disso, porque você vai desgastar muito a imagem do Lula. Se o Léo Lins for preso, vai ser que nem quando morreu aquele ator lá que fazia Minha Mãe é uma Peça, Paulo Gustavo, que causou uma comoção muito grande e abalou a popularidade do Bolsonaro. Vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas vão associar isso ao governo Lula, entendeu? 8 anos, pessoal. Tudo bem querer inibir certas coisas, que nem eu falei, o show fechado, era pro público dele. Pra mim o maior erro dele foi ter posto no YouTube, sabe, porque aí sai daquele âmbito fechado. Eu até havia a defesa dele, ele fez um vídeo falando que pôr no YouTube é que nem você colocar um filme no YouTube, que tem uma cena de sexo, aí você põe no YouTube. Mas não é a mesma coisa, o Léo Lins está errado nesse ponto. Também não acho legal as piadas dele, tá, pra deixar bem claro, acho que ele pega pesado, piada racista eu não gosto, sabe. Acho que ele realmente é bem escroto da parte do humor, é um tipo de humor que eu não gosto. Mas o ponto central que eu estou batendo aqui, a reflexão é esse. Será que por causa disso a pessoa merece ficar 8 anos na cadeia? Será que isso vai ajudar o governo do Lula? Será que isso vai causar algum impacto? Ou vai ajudar a direita a crescer cada vez mais? E outra, se você abre um precedente, isso depois pode ser usado para os outros. Que nem o Bolsonaro, quando ele era presidente, ele sancionou aquela lei 359L e M, que ele queria prender o MST, porque o MST fez quebradeira lá em Brasília. No final a lei se voltou contra os próprios bolsonaristas. Eles foram presos na lei que o próprio Bolsonaro sancionou. Inclusive o Bolsonaro vai ser preso na própria lei que ele sancionou, né? A lei de crime contra o Estado. Então fica aí a reflexão, pessoal. Vocês podem concordar, discordar, é um direito de cada um. Mas a reflexão que eu trago são essas duas. A questão política, que se isso acontecer vai causar um desgaste muito grande na esquerda, vai levar muita gente para a direita comprando aquele discurso fácil de bolsonarista de defesa da liberdade, e vai abrir um precedente perigoso que depois pode atingir pessoas da própria esquerda. Que nem eu falei, o próprio Lula falou uma vez que Pelotas é uma cidade exportadora de viados. Dentre outras gafes que o Lula deu por aí, que também poderiam ser vistas de uma maneira equivocada, depende de interpretação. Ele falou uma vez de uma mulher afrodescendente, falou, essa afrodescendente aqui deve gostar de um batuque. E aí, pessoal? Eles começaram a usar a própria lei contra as pessoas de esquerda. Então fica a reflexão, pessoal. Eu sei que muita gente não vai gostar, não vai concordar, vai xingar, mas se você abre um precedente desse, depois pode atingir pessoa de qualquer lado, de direita, de esquerda, de centro. Fica aí para reflexão, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dê um like por gentileza, se inscreve, ativa o sininho ou entre naquela lista de avisos que eu tenho, WhatsApp, Telegram. Por enquanto não é grupo, apesar de ter um grupinho lá que tem as pessoas participando. Compartilhe o vídeo se você quiser, comente também que seu comentário é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.